Marcos capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Capítulo 4, versículo 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, ou para a outra margem, né? E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eita glória! Amados filhos da promessa, eu já algumas vezes já li este texto, já preguei, né? Eu sou assim, eu gosto de sempre pregar. Alguns irmãos até dizem assim: rapaz, ele vai pregar naquele mesmo texto, mas segura aí. Eu posso pregar no mesmo texto, mas eu tenho certeza que Deus falará outras coisas ao teu coração, né? Todos os dias a palavra de Deus, ela se renova. Eu quero trazer algo neste texto que vai nos deixar mais rico na presença de Deus, mais rico no que diz respeito ao conhecimento da palavra. Até porque o próprio apóstolo Pedro falou que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, o próprio Deus diz também que nós devemos conhecer esta graça e ter o pleno conhecimento da verdade, porque é vontade de Deus, não só salvar, mas também que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eita Jesus, Deus da glória. Então eu quero primeiramente dizer que, no primeiro ponto ao qual quero trazer, a palavra de Deus diz: naquele dia, em outros textos, né, do Evangelho, o Evangelho sinótico, o Evangelho da concordância, né? O Evangelho, quando eu falo Evangelho sinótico, eu estou falando daqueles evangelhos que, apesar de ter sido escrito por outros personagens ou por outras pessoas, eles concordam em si, muitas vezes, no que diz respeito à palavra de Deus. Então, este é o Evangelho sinótico: Marcos, Lucas, João, Mateus. E eu vim trazer justamente o relato de Marcos, diferente do Evangelho trazido por Mateus. O interessante que diz a palavra: naqueles dias, Jesus, ele estava também a pregar a sua palavra, né? Foi um dia fatídico, foi um dia puxado,
assim como também nós temos um dia puxado. É certo que nós trabalhamos todos os dias, e quando é no final de tudo, vem, né, nós chegamos ao culto para cultuar o Senhor, né, e receber a sua palavra. A Bíblia diz que num daqueles dias, naqueles dias que Jesus não só evangelizou, mas também ensinou a palavra. Foi um dos dias que Jesus trabalhou e trabalhou muito. Sabemos que Jesus, ele passava de um canto para outro. Jesus, ele andava muito. Nós, às vezes, andamos alguns metros e cansamos. Lembra lá em Tejuçuoca, ou lembra lá da outra viagem que a gente foi, né? Quando a gente andava lá no sol quente, aí ficava cansado. Alguns procuravam uma sombra de uma árvore, né? De um pé de planta, né? E ficava lá. Mas Jesus não. Jesus e seus discípulos, eles andavam. E de manhã até a tarde, e Jesus era tão aguerrido no que fazia, que ainda tinha tempo para orar à noite até a madrugada. E às vezes a gente quando chega às 6 horas, já estou cansado e fadado. Hoje eu estou muito cansado, eu acho que eu não vou para a igreja não, eu não vou. Vem aquele espírito de preguiça, né? Está repreendido no nome de Jesus. Hoje eu vou não, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Aquelas desculpas esfarrapadas. O Dorflex existe para quê? A gente tomar e vir para o culto. É sério. As desculpas, eu estou com uma dor nas costas, toma aí um Tocilac, vem para a igreja. Então, eu acredito que foi um dia puxado para Jesus, porque ele ensinou, né? Foi o dia que ele passou a ensinar a parábola do semeador, da candeia, parábola da semente, do grão de mostarda. Foi um dia. E Jesus, ele sendo mestre, sendo professor, nós sabemos que de semestre a semestre, ou bimestre, eu não me lembro bem, tem as provinhas, né? Para ver se o aluno passou, se aquilo que o professor está passando, o aluno está aprendendo. Aquelas notas bimestrais, né, sabe? É isso mesmo? A primeira nota, a segunda nota. Jesus tinha prova até demais com seus discípulos. E foi um dia puxado, né, os discípulos chegando 6 horas, imagino eu, né, conjecturando aqui. Aí Pedro já pensando assim, vixe, pai, vamos parar aqui, descansar, vamos já dormir. E Jesus chama à parte os seus discípulos. Jesus, eu costumo dizer que ele sempre gosta de provar os seus alunos. Passemos para uma outra margem. O passar para outra margem primeiramente, a primeira palavra, ou o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, é a palavra obediência. Porque quando Jesus disse assim aos seus discípulos, olha, eu sei que o dia hoje foi cansativo, nós saímos da Galiléia, de um ponto a outro, fomos para Betsaida, passamos por Decápolis, passamos por vários lugares. E agora estamos aqui. Estamos indo para Gadara, passemos para outra margem. Isso, imagino eu, que no final da tarde, às 5h30 para 6 horas, Jesus diz assim, olha, pega o barco aí, passemos para outra margem. Quando fala assim, obediência, falamos também em fidelidade. Às vezes a gente é colocado também à prova diariamente, no dia a dia. Às vezes quando o pastor fala algo para nós, olha, temos que fazer isso. Aí a pessoa, de novo. É uma obediência cega, né? Ou uma obediência sem
um propósito daquela pessoa quando pensa desta forma. Aí, de novo. Acredito que Pedro, Natanael, Filipe e os demais discípulos tenham dito, então vamos lá, filho. Mais uma vez estamos sendo colocados à prova, então vamos lá. Estamos aqui para aprender e é com o mestre que vamos aprender. Passemos para uma outra margem. Os discípulos resolvem obedecer. O interessante é que obediência, quando se fala em obediência, é seguir um comando, uma orientação. Obedecer também é ser leal. E quando se fala em lealdade, também se fala em fidelidade. Quando fala-se em fidelidade aqui, estamos falando do reino também. Eu quero trazer também alguns pontos, ou vamos dizer assim, elementos do cotidiano para que a gente venha entender. O noivo, quando casa, ele torna-se ao marido, o esposo. Ele é fiel à esposa, não porque ele teme a esposa, mas porque ele é fiel à esposa, assim vice-versa. A esposa é fiel ao esposo. Então, ela obedece e tem o comando do esposo, aquilo que o esposo orienta ou pede, ela faz porque ela é fiel a ele, e a fidelidade não está relacionada a outra coisa, a não ser o amor. Vocês estão entendendo isso? Nós somos fiéis a Deus porque amamos a Deus. Não somos fiéis a Deus, ou obedecemos a Deus, porque cegamente nós fazemos a coisa como se fosse um robô ou tivesse um comando dizendo, faz isso, a gente deve fazer. Não. Tudo é lógico. Tudo tem um propósito. Então, quando Jesus disse, passemos para outra margem, ele está dizendo isso, olha, sejam fiel a mim, que eu serei fiel a vós. Sejam fiel a mim, porque o que eu vou passar para vocês agora é algo que vocês vão entender, não agora, mas no final vocês vão entender. A Bíblia nos fala que, no versículo 36, do capítulo 4 de Marcos, que havia outros barquinhos. E quando Jesus diz, olha, passem para outra margem, Jesus, ele estava ensinando aos seus discípulos que, independente das circunstâncias, ou das intempéries da vida, ou do que haveria de acontecer, ele estaria no barco. O interessante é que havia outros barquinhos. Jesus não estava em outros barcos, mas estava em um barco. Quando Jesus está no barco, independente das consequências das coisas que haveremos de passar, não devemos esquecer que o mestre da embarcação está conosco, que o mestre da embarcação, ele está no negócio. Porque às vezes a gente acha que por sermos cristãos ou ingressarmos na comunidade cristã ou aceitarmos Jesus, a partir daí tudo vai cessar, tudo vai ser bonança. Não. Jesus estava querendo levar os seus discípulos, como hoje está querendo nos levar a um outro nível de conhecimento da sua vontade.
Aleluia. Até porque quando nós dissemos um sim para Jesus, nós estávamos dizendo: Jesus, o que tu ordenar, eu farei. O que tu falar, eu farei. Independente do que aconteça, eu vou fazer a tua vontade. Então, naquele dia, a Bíblia nos diz que se levantou um grande temporal. William Barclay, no seu comentário do Evangelho, ele vem com a história relacionada ao tempo, relacionada à geografia, né? Na verdade, ele vem dizer que aquele acontecimento do temporal, segundo William Barclay, era porque o vento, quando batia nos montes, ele formava um rodamuinho, e aquele rodamuinho formava este temporal. Mas o que eu quero dizer que, segundo a palavra de Deus, o propósito de Jesus era chegar a Gadara. Então não era algo ou nenhum fenômeno natural, foi algo sobrenatural. Porque quando Deus ele nos leva a missões, quando Ele nos leva a lugares, Ele está dizendo: olha, independente do acontecimento que houver, eu estou no barco, eu estou no comando. E nem tudo é natural. Há lutas espirituais, há batalhas espirituais, há coisas que nós não vimos, mas conhecemos a partir da revelação da palavra de Deus. O interessante é que nem tudo, né? O novo convertido, às vezes quando levanta o pau, acha que é o demônio, né? Nem tudo é demônio, nem tudo é Satanás. Assim também nós, nem tudo é o físico, é o material. Tudo tem um propósito. Quando Jesus ordenou ao seu discípulo passar, ele estava dizendo: olha, nós vamos passar para outra margem e haverá uma batalha, haverá uma peleja para que nós não venhamos passar para outra margem, porque lá na outra margem haverá uma outra batalha. Então é de batalha em batalha que nós estamos com Cristo. A primeira batalha, neste campo físico, se deu, né, quando levantou-se um grande temporal, e foi algo espiritual, para que os discípulos viessem desistir e voltar, ou se desesperar e não confiar mais em Deus. Porque quando nós estamos obedecendo, nós não estamos obedecendo cegamente, mas estamos obedecendo um comando daquele que nos enviou. E ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele sabia que haveria de acontecer aquilo. E a Bíblia nos relata que Jesus, ele dorme, né, sobre a polpa do barco. O mestre da embarcação, ele ficava sentado e tinha uma almofadinha. Provavelmente Jesus pegou essa almofadinha e, eu vou dormir aqui. Eu vou descansar. Quero ver se eles vão descansar em mim também. E o temporal se levanta,
os ventos levantam este grande temporal a ponto de a embarcação quase se despedaçar por causa da água batendo forte, um grande temporal, vento, relâmpago, tudo. E os discípulos começam a se desesperar. O que eu quero dizer, amados, baseado na palavra de Deus, é de que, independente do que esteja passando na tua vida, seja o temporal ou a escassez que tu esteja passando, ou a dificuldade que tu esteja passando, Jesus está no teu barco. Uma das coisas que não devemos esquecer é que Jesus, ele não abre mão de maneira alguma de estar na direção de nossas vidas. O barco, neste momento, ele tem um significado. Deus, Jesus, ele quer estar no controle de nossas vidas. Portanto, que nós devemos primeiramente obedecê-lo. E ao obedecê-lo, termos confiança e fé de que aquilo que ele nos ordenou fazer, daquilo que ele pediu que nós fizéssemos, tudo vai dar bem. Tudo vai acontecer bem. Independente de que venhamos estar financeiramente quebrados, independente de que o filho esteja nas drogas, a filha esteja nas drogas, independente que o irmão ou a irmã esteja passando por dificuldade, independente de que um ente querido esteja enfermo no hospital, Jesus está no controle de nossas vidas. Jesus está no controle de tua vida. Porque a luta é tremenda. Não devemos esquecer de maneira alguma de que quando resolvemos entrar no barco, ou resolvemos dizer para Jesus, olha, eu te aceito, eu aceito a tua vontade, eu vou te obedecer, não cegamente, mas com consciência daquilo que tu tens pedido, daquilo que tu tens ordenado. Porque quando a esposa é fiel ao esposo, assim também o empregado, ele é fiel ao seu patrão, não sabe por quê? É por medo de ser demitido ou não, mas por respeito ao patrão que o pediu ou ordenou que fizesse o trabalho. Tem que trabalhar assim, não, eu só faço aqui mesmo porque eu estou sendo pago. Não. Porque quando a gente faz isso, forçado por causa de um salário, vai ter um momento que você vai estar tão chateado que nem a quantidade do salário que você está sendo pago é motivo para você ser fiel ou ser obediente ao seu patrão. Mas a obediência, segundo o próprio Jesus, está em João 14, 24. Eu vou abrir aqui, mas não precisa os irmãos abrir, tá certo? É só para nós termos uma referência. Que diz assim, ó. Aleluia. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E as palavras que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O versículo 23 diz assim, ó, se alguém me ama, obedece a minha palavra, e meu Pai amará, e nós viremos até Ele e faremos nele nosso lar. Jesus diz que vem morar na gente quando nós, por amor, obedecermos. Então nós obedecemos Ele não por medo de ir ao inferno,
mas pelo amor, pela gratidão do que Ele já tem feito por nós. Porque Ele na cruz foi sacrificado, derramou um sangue precioso, por amor de mim, por amor de você e por amor do Pai, porque Ele obedecia o Pai. A palavra de Deus também diz, em 1 João, eu quero abrir aqui, mas só para ter uma referência, os irmãos não precisam abrir, de que a palavra de Deus, ela é completa, ela é maravilhosa, a palavra de Deus é tremenda, né? 5, versículo 3, diz assim: porquanto nisto consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então, nós devemos ter em mente que devemos obedecer e ser fiel a Deus, porque Ele tem nos amado e nós devemos esta reciprocidade, amá-los da mesma forma. Porque Ele é bom e assume a misericórdia eterna. Não por medo de ser lançado no lago de fogo, não. Porque o amor de Deus é tremendo. Eu estou com quase 20 anos de fé, de 17 a 18 mais ou menos, não tenho aqui. Mas, logo no início, devido ao nível de conhecimento que eu tinha, eu obedecia ao Senhor por medo de ir ao inferno. Mas eu descobri, por intermédio da palavra do Senhor, que Deus ele requer de nós fidelidade, e de que Ele nos amou, e nesse amor também nós devemos da mesma forma ter esta gratidão a Deus. Hoje, eu sirvo ao Senhor, não por medo de ir ao inferno, mas por gratidão a este Deus que fez de tudo por mim lá na cruz. Quem teria um amor como Jesus teve este amor tão grande? Ninguém. Então, eu sou grato. E hoje, sendo grato, sabendo que Jesus está no meu barco, independente das dificuldades ou das pelejas que tenho passado, ou de que hei de passar, eu sei que aquele que me ordenou passar para outra margem, ele disse: você vai conseguir. Você vai conseguir, porque eu estou no barco contigo. E Ele garante. Ele é o garantidor da sua palavra. Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Porque a palavra de Jesus não é a palavra de advogado da terra, não é a palavra de juiz da terra, não é a palavra de governante da terra, nem de político que aparece de 4 em 4 anos, que promete e não cumpre. Mas Jesus, Ele cumpre. Ele mesmo tem dito em sua palavra: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não hão de passar. E os discípulos começam a se desesperar. O fato é que muitas vezes, amado, a peleja é tão grande que a gente chora, a gente se esperneia, a gente grita e diz: Jesus, não te importa que pereçamos.
a ponto de acordarmos a Jesus. E quando acordamos a Jesus, não acordamos um homem, mas acordamos o Deus que não dorme e não dormita, o guarda de Israel. Porque quando oramos, quando pelejamos, nós não estamos pedindo a qualquer homem ou a um homem qualquer, nós estamos pedindo ao próprio Deus. Aleluia. O interessante, amados, é que Jesus, ele diz aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Às vezes a batalha é tanta, a peleja é tanta que a gente pensa que acabou. Parece que o defunto ou o morto que já está há 4 dias não virá à vida. Mas basta só uma palavra do Senhor: Lázaro, vem para fora. Basta uma palavra de Jesus Cristo e tudo na nossa vida mudará. Basta uma palavra do nosso Deus e tudo se tornará diferente. Para isso nós temos que ter fé, temos que crer. É porque no campo físico, amado, nós só vemos isso. Um grande mar, um mar revolto, lançando sobre o nosso barco a ponto de querer despedaçar. E a gente olha para um lado e está lá o Senhor, calado, parado, não fala nada, não diz nada, e a gente gritando: Jesus! 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 Não te importas. Jesus se importa sim, amado. Deus, ele se importa sim com as nossas causas. Deus, ele se importa sim com as nossas pelejas. Deus, ele se importa sim com as nossas dificuldades. Mas é necessário confiarmos, obedecê-lo e esperar o momento de Deus. Porque muitas vezes a gente está mal acostumado com nosso pai e mãe. Quando nós choramos, o pai e a mãe colocavam logo a chupetinha na boca, né? Para calar. Eu não quero ver o grito desse menino, não. Nós era acostumados de, quando esperneávamos, o pai e a mãe davam logo o brinquedo, dava logo aquilo para que o filhinho não viesse a fazer barulho e ele ficar sossegado. Mas Deus, ele é diferente. Ele gosta de ouvir a voz do filho. Deus, ele gosta de ouvir a voz do seu servo. Deus, ele gosta de ouvir o clamor da sua igreja. É tanto que em sua palavra ele diz, se eu não me engano é em Ezequiel 31, aleluia, que diz: clama a mim e responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Deixa eu ver aqui, se é em Ezequiel mesmo. Porque quando, amados, nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. E além de nos responder, Ele nos faz saber coisas novas que não sabemos. Ele nos revela coisa profunda e ocultas.
que não sabemos. Aleluia. Aleluia. Então, amados, eu não achei aqui, mas acredito que é em Jeremias. Estou muito lembrado. Este meu quengo aqui, este meu juízo já não acompanha muitas vezes o raciocínio. Mas a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Então, amados, quando clamamos, o Senhor nos responde. Quando gritamos, o Senhor nos responde. O assunto é que muitas vezes nós não temos a paciência de esperar no Senhor, de esperar em Deus. Mas quando clamamos, acordamos sim. Nós despertamos o Deus Todo-Poderoso para nos salvar, para nos ajudar na peleja que se levantou contra a nossa família, contra nós e contra o seu povo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele olha para os discípulos e pergunta: vocês não têm fé, não? Cadê a fé de vocês? Vocês não acreditam mais em mim, não? Homens de pequena fé. Mas aquele dia foi mais um dia de prova para aprovar seus alunos, para provar os seus servos. Amados, o que eu estou querendo dizer é que cada dia Jesus, ele nos leva a um patamar e a um grau de dificuldade para nós aprendermos a estar mais confiante nele. E mais confiante em Deus, nós conhecemos mais a sua vontade. E Jesus, ele ordena através da sua palavra: cala-te, aquieta-te. E de repente os discípulos ficam assombrados. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes a gente esquece quem é Jesus. Às vezes a gente esquece quem é o Deus a qual nós servimos. Nos vem a incredulidade, nos vem o esquecimento de uma tal forma que a gente fica meio abobado, meio abestado, não é fazer que não tiririca. Abestado, né? Aleluia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Você pode começar a pensar. Quem é Jesus para ti? Porque a pergunta dos discípulos é: quem é este? E eles andavam há muito tempo com Jesus. Ó. Quanto tempo você tem de fé? 10 anos, 15 anos, 22 anos? 2 meses, 1 mês? 5 meses? Talvez não seja o tempo que irá identificar quem é Deus para ti, mas será o grau de intimidade, quem é Ele para ti. Eu quero fazer a conclusão deste texto aqui. Em Gênesis 3,15, Jesus, ele é a semente da mulher. Em Isaías 9,6, ele é aquele a qual o governo está sobre os seus ombros. Ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade.
Em João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus. Em Daniel 7:9, ele é o ancião de dias. Em Daniel 3:25, ele é o quarto homem da fornalha. Em Mateus 1:21, ele é o Salvador de Israel. Em João 14:6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João 10:11, ele é o bom pastor. Em Jó 19:25, ele é o Redentor que vive. Em Gênesis, aleluia, ele é o Criador de todas as coisas. Em Lucas 19:10, ele é o Filho do homem. Aleluia. E 1 João 5:20, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Salmo 24, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória, ele é o Rei da glória. Em Apocalipse 1, versículo 8, ele é o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse 5:5, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Ele é Deus, ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Davi, ele é maior do que Ezequiel, ele é maior do que Jeremias, ele é maior do que Isaías, ele é maior do que todos os profetas, ele é maior do que os profetas que foram citados no Antigo Testamento, ele é maior do que Paulo, ele é maior do que Pedro, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Ele é o Salvador do mundo. Segundo a palavra em Lucas 19:10, ele é o Filho do homem, ele é aquele que veio buscar e salvar o perdido.